Preste bem atenção nessa palavra da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai falar contigo de uma forma poderosa hoje. Sua visão espiritual vai ser aberta. Seu entendimento será aberto nesse instante. Amém? Se coloque de pé por um instante. Lucas capítulo 13, do 11 ao 16, diz assim: E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Amém? Tome teu assento. Se você estiver em pé, obreiro, pode se assentar, fique à vontade. Queridos, esta palavra, esta mensagem, ela traz para nós algumas revelações muito profundas que nos fará entender algumas coisas em nossa vida, em nossa casa, na sociedade de uma forma geral, e aquilo que aparentemente é uma coisa pode ser outra coisa. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando na sinagoga, e neste dia era um dia de sábado. E de repente, enquanto Jesus está ali ensinando, diz a Bíblia que uma mulher chega àquela sinagoga, chega àquele recinto, mas aquela mulher não chega de uma forma normal. Aquela mulher não chega com a saúde visivelmente abençoada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chega encurvada, ela chega olhando para baixo, ela chega num estado em que já havia 18 anos padecendo daquele mal, padecendo daquela situação. Imagine você, uma mulher que já tem por si só as suas vaidades, ou qualquer pessoa que gosta de olhar para frente, de contemplar o sol ou o que quer que seja, ter que conviver 18 anos com um mal na sua vida, com um problema na sua vida, e esta mulher andava encurvada, e quem sabe muitos olhavam para ela e dizia que ali havia um problema sério de coluna, um problema sério de saúde. Quem sabe aquela mulher procurou os melhores médicos daquela época, procurou em todos os lugares endireitar-se, porém a Bíblia diz que de modo nenhum aquela mulher se endireitava. Preste bem atenção nisso aqui. Mas naquele dia,
Era o dia da cura daquela mulher. Naquele dia, ela estava indo no lugar certo. Ela estava indo na hora certa e se encontrar com a pessoa certa. Mesmo com a sua dificuldade, mesmo com o seu encurvamento, a Bíblia diz que aquela mulher, no dia de sábado, como era de costume, aquela mulher se desloca da sua casa, aquela mulher sai da sua casa e vai em direção à sinagoga para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Cristo. E quando ela chega naquele lugar, ela encontra aquele homem chamado Jesus, que podia curar ela, muito embora aquela mulher não pronuncie a palavra alguma. E Jesus, quando estava ali naquele recinto, naquela sinagoga, Jesus olha para aquela mulher, e Jesus tem um diagnóstico daquela mulher totalmente diferente de todos os diagnósticos que tiveram a respeito dela. Enquanto muitas pessoas, ao olhar para aquela mulher, deduzia que ali havia um problema sério de coluna, Jesus vê que aquele problema não é um problema de coluna, não é um problema de origem patológica, não é um problema que o médico da terra dá jeito, que aquela enfermidade era uma enfermidade natural, mas a causa era espiritual. Escute isso aqui. Jesus percebe naquela mulher que o que havia nela não era uma enfermidade de origem natural, de origem patológica, mas Jesus percebe que naquela mulher havia um espírito, e esse espírito, Jesus chega a dizer que era um espírito de enfermidade. Queridos, tem situações na vida de uma pessoa que os médicos não descobrem a causa, tem situação na vida de uma pessoa que os psicólogos não descobrem a causa, não dá jeito, que os psiquiatras não dão jeito, que os enfermeiros ou o sistema de saúde como um todo não dá jeito. Esta era a causa daquela mulher. Tem situações que faz diversos exames, e ali não se descobre absolutamente nada, e os médicos ficam a procurar, a questionar qual a causa do problema. Quem sabe aquela mulher, ao procurar um médico, o médico olhando, e nós precisamos trazer à tona que Lucas era um médico, e ele traz este diagnóstico mostrando que aquela mulher não podia se endireitar de forma alguma. Então aquela mulher, ao chegar naquela sinagoga, preste bem atenção, a Bíblia diz que Jesus, quando olha para aquela mulher, quando o Senhor Todo-Poderoso coloca os olhos sobre ela, a Bíblia diz que Jesus chama aquela mulher para si, e diz: olha, mulher, você está livre desta enfermidade. Qual o processo de cura? Jesus primeiro libera uma palavra sobre a vida daquela mulher. E a Bíblia diz que, em segundo lugar, Jesus impõe as mãos sobre aquela mulher, e aquela mulher imediatamente se direitou. Aquela mulher que havia 18 anos encurvada, agora está literalmente curada, literalmente liberta. Naquele ato, a Bíblia diz que os chefes das sinagogas, tendo em vista que o dia era sábado, começa agora a chamar a atenção daquele povo, dizendo: vocês têm 6 dias para vir para o templo ser curado, para receber uma cura, e acha justamente de vir ao sábado e receber a cura. Jesus olha agora para aqueles hipócritas, Jesus olha agora para aqueles líderes religiosos e diz: hipócritas, porventura vocês no dia de sábado não desata o boi de vocês ou o jumento e pega esse boi e leva para tomar água? Não poderia eu, em dia de sábado, libertar esta mulher do seu cárcere, da sua mazela, da sua maldição? Não poderia eu libertar esta mulher que há 18 anos Satanás a tem aprisionada?
Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Palavras como espírito de enfermidade, preste atenção, cativeiro, encurvada, não consegue se endireitar há muito tempo e ser livre. Preste atenção. Esse texto traz para nós essas palavras. Espírito de enfermidade. Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus não detecta apenas uma enfermidade. Jesus detecta um espírito de enfermidade. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que existem doenças que são oriundas de espíritos malignos. Isso nos ensina que, embora vivamos em um mundo físico, existe uma interferência de espíritos malignos. Isso nos ensina que nem toda doença é patológica, nem toda doença é física, é do mundo normal. Existem doenças que atingem o físico, mas a causa é de espírito. Isso nos ensina que preste atenção, isso nos ensina que tem espíritos específicos de enfermidade, que trabalha com o intuito ou com o propósito de colocar enfermidade no ser humano. Esta é uma verdade implícita nesse texto. Revela que existem espíritos malignos que têm como a sua principal função colocar enfermidade no corpo das pessoas. E aqui nós aprendemos que aquela enfermidade que os médicos não descobrem a causa, que todos os exames já foram feitos e nada detectou, ali possivelmente é uma doença física, mas a causa é espiritual. Nós aprendemos também, preste atenção, que existem situações no mundo físico que a causa é espiritual. Existem situações que nós enfrentamos que a causa pode ser espiritual. Muitas coisas, o que tem por trás é um espírito maligno. E a igreja hoje, ela não prega muito, ela não gosta muito de falar de espíritos malignos. Com isso, nós contemplamos uma geração que frequentemente é atacada, frequentemente sofre e não há quem a liberte, por causa da religiosidade. Se Jesus não estivesse ali, os mestres religiosos da época nada fariam por aquela mulher, e aquela mulher continuaria ali sendo uma escrava do diabo. Escute, outra coisa que me chama a atenção é a palavra cativeiro. Aquela mulher, escuta isso, irmão, aquela mulher aparentemente era livre, mas na verdade ela estava em um cativeiro espiritual. Tem pessoas que, embora esteja caminhando nas ruas, elas estão presas por garras, por cativeiros espirituais. Tem pessoa que não consegue ter ânimo, tem pessoa que não consegue romper na vida, tem pessoa que não consegue olhar para frente, tem pessoa que não consegue vislumbrar nada no seu futuro, porque embora ela perceba ou ela ache que ela está livre, na verdade ela está presa. Esta mulher, muitas pessoas, ao vê-la caminhar na rua, muitas pessoas já achavam que ela podia ir onde ela queria, que ela era livre, mas na verdade ela estava em um cativeiro espiritual. Pessoas livres, humanamente falando, mas espiritualmente falando, aprisionadas. Existem muitas pessoas, queridos, que embora estejam aparentemente, humanamente livres, porém estão presas espiritual, estão em cativeiro espiritual, e elas não conseguem discernir que elas estão em um cativeiro espiritual. Elas não conseguem ver, ela não tem discernimento do que está acontecendo na própria vida. Esta mulher, certamente, não sabia o que estava acontecendo na vida dela. Quem sabe na cabeça dela, ela apenas sofria de um problema muito sério na coluna. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus vê aquele que estava causando o problema na vida dela.
Quando Jesus olha para nós, Jesus não enxerga apenas nós. Jesus enxerga quem está conosco, se é o espírito dele ou se é o espírito maligno. Muitas pessoas que estão aí fora, muitas pessoas que estão nesta geração, que estão pensando em tirar a própria vida. O que está por trás de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida? Um espírito de morte. O que está por trás de uma pessoa que os médicos não descobrem a enfermidade? Já fizeram todo tipo de exame, certamente um espírito de enfermidade. Mas nós estamos negligenciando o mundo espiritual. O mundo espiritual interfere no mundo físico. Os seres espirituais interferem nos seres físicos. E nós precisamos abrir a nossa visão e o nosso entendimento para isso. Para que pessoas não continuem a viver sendo escravas do diabo. Porque Jesus ele vai concluir esta palavra dizendo: não poderia eu libertar esta mulher que há 18 anos Satanás a tem aprisionada. Escuta, fala de aprisionamento. Quem aprisionava aquela mulher era o próprio diabo. E Jesus repele aquele mestre, chefe da sinagoga, dizendo: eu tinha que libertar esta mulher, cuja a sua vida estava sendo aprisionada por Satanás há 18 anos. Ou seja, 18 anos, um espírito maligno estava tomando posse da vida daquela mulher. 18 anos, um espírito maligno estava mantendo aquela mulher em cativeiro. Quantos filhos estão sendo mantidos em cativeiros espirituais? Quantos maridos estão sendo mantidos em cativeiros espirituais? Quantas vezes você olha para uma situação e acha que é normal, ou acha que é do mundo físico, mas pode ser do mundo espiritual, e você pode estar lutando da forma errada, pode estar trabalhando da forma errada, e o que pode estar faltando em você é discernimento. Talvez o problema financeiro que você enfrenta seja oriundo de espírito maligno. Talvez o problema de saúde que você enfrenta pode ser de um espírito maligno que está causando isso. O apóstolo Paulo, quando a menina que tinha um espírito de adivinho vinha atrás dele, adivinhando coisa, ele se volta e diz: eu te repreendo, espírito de adivinhação. Muitos achavam que aquela mulher tinha um dom, que aquela jovem tinha um dom. Mas quando o apóstolo Paulo olha para ela e diz: nela há um espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, contra príncipe das trevas. Abre os teus olhos, porque existem seres malignos que em todo o tempo está querendo agir na nossa vida, na tua casa, na tua família, no teu ser, no teu casamento, na tua finança, na tua saúde. Abre os teus olhos. Nem tudo é um problema do homem, nem tudo é um problema de saúde. Nós temos que descobrir o que é que está por trás das cortinas, qual é a causa do problema. A pessoa que se entrega a um vício de bebida, a pessoa que se entrega a um vício de droga, o que está por trás da vida dele, quem está manipulando, quem está controlando, quem está com as rédeas ali, tomando a direção, conduzindo a pessoa ao mal. Nós precisamos, a igreja hoje, e quando eu digo igreja de uma forma geral, liderança hoje precisa abrir os olhos espirituais e passarem a ter discernimento espiritual do que é que está acontecendo nesse mundo e quem é que está por trás dessas coisas. Então a Bíblia está dizendo a respeito deste cativeiro e quem era aquele que estava com a chave do cativeiro. É muito sério isso, queridos. Esta mulher é uma mulher cativa, uma mulher aprisionada, uma mulher que estava em 18 anos de sofrimento. Porém, o vilão da história não era um problema qualquer. O vilão da história, o vilão daquela mulher, o atormentador da vida daquela mulher, era o próprio diabo. Mas ninguém sabia disso. Nem ela
e nem onde ela passou, nem a geração, nem a sociedade a qual ela pertencia. Mas dentro daquela sinagoga havia alguém todo-poderoso que liberta os cativos. Jesus de Nazaré, que cura, que sara, que restaura, que manifesta, que vê aquilo que nós não vemos, que enxerga aquilo que a humanidade não enxerga. E quando olha para aquela mulher diz: eu já te vi aí, espírito maligno, saia desta mulher. Sabe aquele problema que está lá na tua casa, você vai começar a orar diferente, dizer: sai da minha casa, espírito maligno, sai da minha vida, sai das minhas finanças. Sai do meu casamento. Tem pessoa que até quer vir para a igreja, mas não consegue, porque são tantas as barreiras, tantos os empecilhos. Por trás disso, espíritos malignos trabalham. São cativeiros espirituais, não conseguem se endireitar. Tem pessoas que até tentam se endireitar, mas não conseguem. Por quê? Porque esta força não é proveniente de si mesmo. Precisamos de alguém todo-poderoso para endireitar aquilo que está errado na nossa vida, queridos. Aquilo que nós não conseguimos fazer, é necessário não uma cura, mas uma libertação. Perceba duas coisas importantes nessa mensagem. Que Jesus primeiro liberta ela da enfermidade e depois impõe a mão sobre ela, para que o espírito maligno não mais estivesse na vida dela ali, controlando aquela enfermidade na vida daquela mulher. Eu quero te dizer que agora, você que está me assistindo, me vendo, você que está aqui, vai ser curada, vai ser curado. Se for proveniente, se este problema for de origem espiritual, hoje você veio no lugar certo e na hora certa para receber cura da parte de Deus. Existem coisas e áreas na sua vida que precisam romper, existem correntes que precisam ser quebradas, existem cadeias que precisam ser quebradas. Isso é muito sério, queridos. Há muito tempo, isso me chama a atenção. Tem pessoas que, preste atenção, tem pessoas que escute, tem pessoas que sofrem há muito tempo com um problema, e o problema já tomou conta da casa, da vida, da família, das finanças, de todas as áreas. Tem pessoas que já se acostumou com aquele problema. Aquela mulher já tinha se acostumado a andar daquele jeito. Aquela mulher já tinha se acostumado a passear daquele jeito. Tem pessoas que já se entregam. Há 18 anos aquela mulher padecia deste mal. Há 18 anos havia um principado maligno que predominava na vida daquela mulher, que predominava na saúde daquela mulher. E a palavra que me chama a atenção também, ser livre. Ser livre. Tem coisas que nós não precisamos de uma cura, nós precisamos de uma libertação. Nós precisamos estar livres. Tem doenças que nós não precisamos de uma cura, nós precisamos de uma libertação. Tem situações que nós não precisamos de uma ação do homem, mas sim de uma situação, de uma ação de Deus. De uma ação do Espírito de Deus, do anjo de Deus, do próprio Deus sobre nossa vida. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então você precisa entender que tem situações na nossa vida das quais nós precisamos estar livres. Existem pesos, escute isso aqui, existem pesos espirituais sobre muitas pessoas. Tem pessoas que estão andando, tem pessoas que estão dentro de casa e sobre os seus ombros tem pesos que ela não consegue carregar. Tem pessoas que podem não estar encurvado literalmente, mas estão encurvados espiritualmente. Não conseguem romper na vida espiritual. Estão encurvados no mundo espiritual. Tem pessoas que estão da mesma forma que esta mulher. E Deus trouxe você aqui para ouvir esta palavra, para que hoje Ele pudesse declarar libertação aos cativos. Hoje Deus vai quebrar cativeiros espirituais. Deus me trouxe aqui como um profeta para colocar em nome de Jesus em liberdade aqueles que estão em cativeiros espirituais. Essa é a verdade. Tem pessoas que não conseguem se libertar, queridos.
O que muitos pensavam ser um problema de coluna, na verdade era um espírito maligno. O que muitos pensavam ser um problema de coluna, na verdade era um espírito maligno. Todos viam um problema, mas não viam a causa. Escuta, todos que olhavam para aquela mulher, via um problema naquela mulher, enxergavam um problema naquela mulher, mas não enxergava a causa do problema. Às vezes nós enxergamos o problema, mas não enxergamos a causa. Às vezes trata-se o problema, mas não trata-se a causa. Mas Deus está dizendo: hoje eu vou tratar a causa. Hoje eu vou tratar a causa. Em nome de Jesus. Aquele problema que está lá na tua casa, que vem se arrastando há anos. Aquele problema que está lá no teu casamento, que vem se arrastando há anos. Aquele problema que está na sua vida, que vem se arrastando há anos. Já era para ter resolvido. Se não resolveu, vai resolver hoje. Ele estava no lugar. Agora escute. Porque o processo da cura dessa mulher, ela estava naquele dia no lugar certo. Se ela não fosse ali, quem sabe ela morreria com aquele mal assolando a vida dela. Aquele culto que você faltou, quem sabe, pode ter sido o culto da mudança da tua vida. Aquele passo que você não deu, pode ter sido o passo da mudança da tua vida. Aquela atitude que você não teve, pode ter sido a atitude que faltava para a mudança da tua vida. Esta mulher mesmo desse jeito, ela agora se encontra no lugar certo. E eu te pergunto, e se ela ficasse em casa? E se ela ficasse em casa? Se ela não tivesse encontrado Jesus? Queridos, nós passamos por problemas, por percalços, por lutas. Mas nós vamos até o Senhor da cura, até o Senhor do milagre, até o Senhor que sara, até o Senhor que restaura. Aquela mulher estava no lugar certo. Aquela mulher estava no dia certo. Aquela mulher estava na hora certa. E aquela mulher encontrou a pessoa certa. Sabe o que isso nos ensina? Existe um lugar certo, existe uma hora certa, existe um dia certo, existe o Senhor certo para a nossa vida, para nós. O Senhor hoje quer curar pessoas, quer quebrar cativeiros, quer quebrar cadeias. Talvez até aqui, preste bem atenção. Tudo que você tem enfrentado, e você tem participado até mesmo de campanhas de oração, tem orado, tem clamado, tem pedido, e até agora esse problema já se arrasta há anos, e você acha que é uma coisa, quando na verdade é outra coisa. Então, chegou o tempo de você entender, chegou o tempo de você ver qual a causa do problema, e agora lutar. Se a enfermidade que tiver na tua vida for proveniente, for de causa espiritual, quero dizer que você vai ser curado hoje. Se a enfermidade, o problema, a luta que tiver na sua vida for de origem, se o que tiver por trás for um espírito maligno, eu quero te dizer que você vai ser liberto hoje. Nós temos que abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ninguém ali estava discernindo o problema daquela mulher, porque todos estavam na carne. Mas Jesus, que é espírito e é poderoso, discerniu. Eu quero te dizer que nós vamos combater o inimigo. Nós vamos combater o causador do problema.
Nós não vamos usar paliativo, nós vamos guerrear, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos atingir o alvo certo, nós vamos clamar e Deus vai curar e libertar. Aquele problema você vai começar a dizer: Deus, se este problema é de origem de espírito maligno, em nome de Jesus, eu quero orar e repreender pelo poder do teu nome, porque existe tempo novo de Deus para a sua vida. Porque a partir do momento que aquela mulher foi liberta e foi curada, a partir daquele instante, houve um novo tempo de Deus na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ela, depois da cura, glorificava a Deus. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua história, é para glorificar a Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para o louvor dEle. Ele será glorificado na tua vida, Ele será glorificado na tua casa, em nome de Jesus. E eu quero que você receba esta palavra no teu coração.